eu queria que você comentasse sobre a busca dos laudos, que é o diagnóstico. O que você Então, tem percebido? o que eu tenho percebido é que tá tendo muita procura, Sim, mas mas eu queria que você discriminasse assim, como se fossem bloquinhos de família, sabe? Tem a família que busca esse laudo para X, tem a família que busca esse laudo nossa, para Y. complicado. Eu Nossa, sei, eu mas sei, vamos lá. eu sei, mas eu sei que você percebe isso no consultório e eu acho que é um conteúdo muito importante para a gente trazer aqui. Eu já comentei com você, né? É. E eu Eu percebi. percebo também. Eu não atendo, né, esse público, mas eu percebo também. Então, vamos separar em blocos. Tenho. É, hipoteticamente em blocos. Aham, sim. Eu tenho famílias que procuram para ter um clarão, para entender o comportamento do filho. E é como se fosse assim, então é por isso que ele se comporta assim. Agora é mais fácil de entender. Não, e tá tudo bem. O que que eu faço com isso? Como é que eu ajudo? Como tenho famílias que negam, e aí até chegou, tanto chegou para mim, pessoas que acabaram de fazer laudos, e aí eu tenho que negar, eu falo, não, você não pode fazer, o seu filho não pode fazer, porque ele acabou de fazer. Porque tem um espaço de tempo, tá? Não Tem que ter sabia. 6 meses a um ano. Porque, por exemplo, o teste de inteligência, principalmente quando é acima dos 6 anos, né? Que a gente aplica já o VISC. Se é uma criança que decora, não vai validar. Eu mesmo não posso fazer uma avaliação. Se eu fizer uma avaliação do VAIS, que é a versão do VISC adulta, eu vou gabaritar, porque eu já decorei as respostas. Então, se é uma criança que Lembrando decora, que não é uma questão de inteligência. sim, não, não, não. Pera, se você me perguntar a capital da Grécia, eu vou saber porque está no teste. Digamos assim, é um exemplo. Uhum, Mas se você me perguntar a capital, sei lá, não sei, do Japão, eu não vou saber, entendeu? É tipo uhum. assim. Sim, Então, se você me perguntar, tudo bem que geografia eu sou boa, então eu dei um mau exemplo, mas se você me fizer uma pergunta, por exemplo, de matemática, que é uma conta muito complexa, que esteja no teste, eu vou saber te responder. Se você mudar os valores, eu já não vou saber fazer. uhum. Essa já é um exemplo mais verídico. Então, assim, Mas, ó, você está falando que a criança, passando por laudos indiscriminadamente, ela usa aquilo a favor dela, sim, para se sair bem e não ter exato, problema na escola e com a família. exato. Tá. Então, assim, a gente tem que dar esse tempo. Então, assim, eu já recebi pessoas que vieram até mim e já acabaram de fazer o laudo no filho, mas não acreditaram no resultado, como depois de fazer comigo, procuraram outras profissionais porque não acreditaram no resultado. Então, isso já aconteceu. Tanto sair Não de me mim para deram outra, o é diagnóstico que eu quero. isso, Eu não exatamente. ouvi o que eu quero. E aí eu tenho tanto as mães que não aceitam o que o filho tem, como as mães que não aceitam o que o filho não tenha, que querem que o filho tenha para justificar um certo comportamento do filho que para ela é diferente. Esse é o que mais aparece. Tá. Nós vamos falar sobre Uhum. limites e inclusão já já. Eu coloco as características que o pai traz na entrevista de anamnese, o pai e a mãe. Aí eu já junto as características que ele apresentou com números e também qualitativas, porque o laudo a gente trabalha com quantitativas, né? Resultados quantitativos. Uhum. Então, aquele teste de inteligência deu acima ou abaixo da média diante dos resultados que a criança apresentou, né? Só que, às vezes, eu percebo que quando é muito sucinto, dá brecha para eles questionarem. E eu percebi que depois que eu comecei a colocar não só os critérios do DSM, mas também os critérios que eles me falaram, que a criança apresentou em sessão e que a criança apresentou com os números, aí eles pararam de questionar. Porque, na Aí eu verdade, vejo que se eles traz a choram. informação deles. Isso! E aí Eu eles o busco, quê que você falou? aí alguns deles choram. Aí eu Sim. já vejo o desespero. Aí teve, inclusive recentemente, acho que E faz umas duas assim, eu acho que semanas. não é só desespero, Bu. Eu acho que é se sentir entendido, se sentir ouvido. Então, na verdade, às vezes é desespero sim, porque eu acabei de atender uma mãe semana retrasada que eu parei de explicar o laudo.
bati na mesa, olhei pra ela, não bati assim com força, só coloquei a mão na mesa, em cima da mão dela, olhei pra ela e falei, vamos parar de explicar. Só olha pra mim e me responde. Por que que você tá chorando que eu falei que seu filho tem autismo? O que que você acha que é o autismo? Por que o seu desespero? Aí ela, não, volta a explicar o laudo. Eu falei, eu não vou explicar o laudo enquanto você não me responder. Aí o pai falou, calma, amor, calma. E ela chorando, ela tava assim, devastada. Falei, o que que é o autismo para você? Aí ela me explicou, não tinha nada a ver com o que realmente É, é. Aí eu expliquei para ela, ela foi se acalmando. Ela falou, "Ah, então ele vai desenvolver." Eu falei, lógico que vai. Não, então ele vai socializar. Eu falei, do jeito dele, mas ele vai. Eu falei, ele só vai ter um pouco mais de dificuldade, mas eles vão socializar. Eles socializam do jeitinho deles, digamos assim, um jeito mais popular de falar. Imagina um celular com a bateria viciada. Eles são assim, então eles até estão lá no meio trabalhando com todo mundo, mas chega um momento que bateria arriou. Deixa eles quietinhos. Aí às vezes eles se recarregam um pouquinho e conseguem conversar mais um pouco. Então, digamos que para eles, porque todo mundo, vamos ser sinceros, todo mundo, quando sai, chega uma hora que cansa, né? Você claro, tá no claro. aniversário, então a gente brinca, minha bateria social acabou. Só que Uhum, assim, digamos que uma pessoa típica, ela tem 100% da saúde da bateria. O autista é uma bateria viciada, que descarrega muito rápido. uhum, Então, é uhum. só essa a diferença. Eles só têm um pouquinho de dificuldade de E permanecer naquele. olha a tua sensibilidade de parar o que você estava fazendo, que é entregar o resultado do laudo, acolher essa mãe, acolher essa família, calma, vamos recuar, né? E isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença para a família, faz toda a diferença para a criança, faz toda a diferença na hora que você vai fazer um acompanhamento na escola, faz toda a diferença. Que é, cada um é um. E nós, enquanto profissionais, nós temos que ter essa sensibilidade, essa capacidade de, opa, o que que esse paciente está precisando, o que essa família está precisando, o que essa criança está precisando. E você fez isso de uma maneira magnífica.